Olá, tudo bem? Para essa questão, se a gente quer fazer ela através da variação, né, do fluxo magnético, da indução eletromagnética, então, pela lei de Faraday, a gente pode pensar nessa barra, né, se movendo, e a partir do movimento dessa barra, ela vai apresentar uma variação na área do campo magnético que ela ocupa, né? E a partir dessa variação da área, então a gente tem aí a indução eletromagnética aqui, que a gente pode calcular pelo fluxo. Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é o valor dessa área, né? Esse aqui é um paralelogramo. Ele tem essas duas retas paralelas, e mesmo que ela seja inclinada, a gente pode calcular assim, ó, base vezes altura, tá? Sempre que for assim, porque é como se fosse um retângulo inclinadinho, né? Então, a relação base vezes altura ainda vale, tá? Qual é essa altura? A altura é essa daqui, né? Que forma 90 graus. Então, a gente pode usar a relação trigonométrica a partir do 30 graus. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus fica H sobre L. Logo, a altura é igual a L vezes seno de 30 graus. Então, para eu fazer a variação da área, é só eu vir aqui, ó, né, a distância que ela percorreu horizontalmente em um determinado tempo. Claro, a gente consegue calcular essa distância pela velocidade. Então, a distância percorrida, que é a base, vezes a altura, que é L vezes seno de 30 graus. Então, aqui a gente já tem a variação da área, ΔS vezes L vezes seno de 30 graus. Agora, a gente tem que entender qual é o campo magnético, né, que vai exercer uma influência nesse sistema. A gente tem um campo no eixo Y, que é um campo assim, e tem um campo no eixo Z, que é um campo entrando, né? O campo no eixo Y, ele não vai exercer nenhuma influência. Por quê? O ângulo que a gente usa para calcular a variação eletromagnética aqui, né? Que é aquele cosseno que tem na fórmula, é o ângulo entre a normal do campo magnético e o fio. Se o campo magnético está assim, orientado no eixo Y, então a sua normal será perpendicular, vai ser aqui, tá? Então, qual é o ângulo entre a normal e o fio? É de 90 graus, né? Como se fosse aqui para o lado, assim, ó, 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, o cosseno é nulo, por isso que não tem nenhuma influência, tá? Então, normal, 90 graus, o eixo Y ali não vai exercer nenhuma influência. Nos resta o ângulo no eixo Z, né? Se tá no eixo Z, então a normal é assim. Qual é o ângulo entre a normal e o fio? 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1. Então, apenas o campo magnético no eixo Z é capaz de exercer uma influência sobre esse fio. Então, a gente vai considerar apenas o campo no eixo Z, tá? Que ele é o único que vai apresentar a variação aqui com a indução eletromagnética. Então, aqui a gente vem aplicando a lei de Faraday, onde a força eletromotriz induzida é igual à variação, né, do fluxo magnético dividida pelo tempo. A variação do fluxo magnético pode ser escrita como campo, que exerce a influência, vezes a área, vezes o cosseno, dividido pelo tempo. Então, eu substituo aqui a área, campo vezes ΔS, vezes L, vezes seno de 30, vezes o cosseno de 0, que é o ângulo formado ali que a gente viu. Isso tudo dividido pelo tempo. Distância por tempo, a distância que percorre pelo tempo é a mesma coisa que a velocidade, né? Velocidade é distância por tempo. Então, eu posso pegar essa relação aqui e substituir. Fica força eletromotriz induzida é igual ao campo vezes a velocidade do fio, né? Vezes o L, vezes seno de 30 graus, que é meio, vezes cosseno de 0 graus, que é 1. Então, a força eletromotriz é o campo no eixo Z, que é o que influencia, vezes a velocidade, vezes o comprimento, dividido para 2. Aí, agora, é só substituir. O campo no eixo Z é 0,5, a velocidade é 5 e o comprimento é 20 centímetros, né, que fica 0,2 metros, dividido para 2. 5 vezes 0,2 dá 1. 1 vezes 0,5 dá 0,5. Dividido para 2 fica 0,25. E assim que a gente pode resolver através, né, dessa indução
aí eletromagnética pela lei de Faraday, analisando a variação do fluxo, tá? É só sempre lembrar aí que quando tem variação da área, se não tem variação do campo, então vai ter variação da área, tá bem?